Boa parte das questões de física no Enem estão aqui e se você dominar bem todos esses assuntos, já vai ser um bom caminho andado para tirar uma boa nota na prova. A verdade é que uma boa nota não depende apenas da quantidade de acertos, mas também das questões que você acerta e que você erra. E na hora da prova, você vai se deparar com basicamente dois estilos de questões. Um que envolve cálculos e outro que vai contemplar mais os conceitos teóricos. Por isso, aqui vão algumas estratégias e as minhas dicas finais para essa prova. Eletrodinâmica, geralmente abordada em questões que envolvem cálculos, é o tópico que domina essa prova e é essencial que você lembre de associação de cargas e leis de Ohm para resolver questões como a 111 do Enem de 2017. Basicamente, é uma questão de circuitos elétricos e ela queria saber qual seria o valor máximo da tensão da fonte de forma que o fusível localizado nesse ramo não queime. Em termos gerais, a gente precisa descobrir quanto vale a diferença de potencial elétrico, ou simplesmente DDP, entre esses dois pontos que eu chamei de pontos A e B. E lembrando que a tensão se divide em uma associação em série, eu posso calcular a DDP entre A e B a partir da soma da DDP do ramo AC com o ramo CB. E eu já posso descobrir quanto vale a tensão desse primeiro ramo, sabendo que a corrente máxima que pode circular por aqui é de 500 mA, porque é esse valor que o fusível suporta sem que ele se queime. E essa vai ser a mesma corrente que vai circular por esse resistor de 120 ohms, porque eles estão em série. Logo, aplicando a primeira lei de Ohm, eu descubro que a tensão entre A e C vale 60 volts. E vai ser a mesma tensão desse resistor daqui de baixo, porque esses dois ramos estão em paralelo. E com a primeira lei de Ohm novamente, eu descubro que a corrente que circula pelo resistor de 60 ohms vai valer 1 ampere. E quando as correntes desses dois ramos se encontram no nó C, elas se juntam, resultando numa corrente de 1,5 amperes que vai passar pelo resistor que se encontra entre os nós C e B, o resistor de 40 ohms. E aplicando a primeira lei de Ohm pela terceira vez, eu descubro que a queda de tensão entre C e B também valerá 60 volts. Logo, a tensão total entre os pontos A e B será 60 mais 60, que vai resultar em 120 volts. E essa é a tensão máxima que a fonte deve apresentar de forma que o fusível não queime. Por isso, a alternativa correta dessa questão era a letra D. Além de associação de cargas e leis de Ohm, também é muito importante ter em mente os conceitos de potência, energia e rendimento ou eficiência energética. E esses tópicos podem estar conectados ao assunto de calor em questões que também envolvem contas, como aconteceu na questão 102 do Enem de 2024. E o que temos aqui nessa questão é uma conversão de energia elétrica em calor. Em outras palavras, energia elétrica está sendo utilizada para alimentar uma cafeteira elétrica que vai aquecer a água. A energia necessária para aquecer 500 gramas de água de 20 até 100 graus Celsius equivale a 40.000 calorias. Se a água leva 3 minutos para ferver, isso quer dizer que a taxa com que ela é aquecida, equivalente à potência útil, é igual a 40.000 dividido por 3. E isso vai resultar numa potência útil de 13.333 watts. Como a cafeteira tem uma capacidade de fornecer uma potência total de 700 watts, a eficiência energética desse processo de aquecimento da água vai ser calculada dividindo a potência útil pela potência total e vai resultar numa eficiência energética de 19 ou 1900%. Parece errado, né? E tá mesmo, porque o erro cometido aqui foi não converter as unidades de medida. Basicamente, a energia utilizada foi na unidade de calorias e o tempo em minutos. Só que nós precisamos converter a energia, que no caso é o calor sensível, de calorias para joules e o tempo de minutos para
segundos, porque ao calcular a potência útil, nós precisamos encontrar o valor da potência em watts. E watts é equivalente a joules por segundo. Agora sim, dividindo 168 mil joules por 180 segundos, nós chegamos a um valor de potência útil de 933 watts. E recalculando a eficiência energética desse processo agora com a potência útil corrigida, nós chegamos a um valor de 1,33 ou 133%. E ainda assim, esse valor está errado, porque fisicamente isso aqui significa que mais energia foi convertida do que aquela que foi fornecida. A eficiência energética ou rendimento deve estar sempre entre os valores de 0 e 1 ou 0 e 100%. Uma eficiência energética nula significa que toda a energia fornecida foi perdida, nada foi convertido em energia útil. Por outro lado, uma eficiência energética de 100% ou igual a 1 significa que não houve nenhuma perda durante o processo de conversão de energia. Portanto, um valor acima de 100% é muito absurdo. Mas nós chegamos a esse resultado aqui porque, infelizmente, a questão foi mal feita e ela acabou sendo anulada. E o que fazer quando o resultado não bate com nenhuma alternativa, mas você tem certeza que seguiu o procedimento correto da resolução? Primeiro, veja no enunciado novamente se você não esqueceu nenhum dado extra lá. Segundo, cheque a conversão de unidades, como foi no caso aqui, que a gente não passou de minutos para segundos e de calorias para joules. E claro, verifique se você não errou nenhuma conta de matemática, seja de multiplicação ou divisão. É bem provável que seguindo esses 3 passos você detecte onde errou e aí ache a alternativa correta. E se mesmo assim o resultado não bater com nenhuma alternativa, possivelmente ela foi mal elaborada mesmo, e aí é esperar por uma posição se ela vai ser anulada ou não. Quando se trata desse assunto aqui de calor, não somente calorimetria muito cobrado, como também processos de propagação de calor, que seriam condução, convecção e radiação. E também pode aparecer questões relacionadas à condutividade térmica dos materiais. Basicamente, elas vão pedir para você identificar situações em que vai ser mais desejável trabalhar com material bom condutor de calor ou um bom isolante térmico. E esses assuntos podem ser mais cobrados em questões do tipo conceituais. E por falar nesse segundo tipo de questão, o Enem pode perguntar qual é o fenômeno ou quais são as características envolvidas na situação descrita no enunciado. Em 2023, nós tivemos a questão 91 que seguia exatamente essa linha. Tratava-se de uma tirinha em que o Cascão e o Cebolinha estavam brincando de telefone sem fio com 2 latas e um barbante. E a questão queria saber qual característica da onda sonora era reduzida com o comprimento do barbante. Claramente é uma questão de ondas, outro tópico de física que marca uma presença muito forte nessa prova, e aqui era essencial lembrar que o som é uma onda mecânica e, portanto, ele precisa de um meio para se propagar. E além disso, o som vai ficando mais fraco com a distância, ou seja, a sua intensidade vai caindo com a distância. E a intensidade está diretamente relacionada com a amplitude da onda. Por isso, a alternativa correta dessa questão era a letra C. Além de ser importante saber as características das ondas, como comprimento de onda, frequência, velocidade e amplitude, também é necessário ter bem estudado os tipos de ondas eletromagnéticas e os fenômenos ondulatórios. E sobre esse último assunto, nós temos um resumão aqui no canal. Outro tipo de questão conceitual que também aparece muito no Enem é aquele cujas alternativas são de gráficos, como aconteceu na questão 124 do Enem de 2017. Ela foi sobre energia mecânica, que é um assunto que também é muito cobrado nessa prova. No contexto dessa questão, nós temos uma criança que se encontra brincando num pula-pula. E ela quer saber qual é o gráfico que melhor representa a energia cinética dessa criança com relação à altura que ela consegue atingir enquanto
enquanto ela está brincando. Como a questão pede para desprezar o atrito, nós podemos assumir que a energia mecânica da criança é constante durante todo o tempo, ou seja, nós temos um sistema conservativo. Dessa forma, a energia mecânica dela pode ser escrita como a soma da sua energia cinética com a sua energia gravitacional com a sua energia elástica. E isso tudo aqui vai ser igual a uma constante. Nesse primeiro momento em que a criança se encontra sobre a lona elástica do pula-pula, nós temos energia potencial sendo armazenada, tanto elástica quanto gravitacional. E assim, a energia cinética pode ser descrita em função desses dois termos da energia potencial. E quando isolamos a energia cinética aqui, nós encontramos essa expressão em função do h e ela vai ser uma função quadrática, porque temos um termo com o h elevado ao quadrado aqui. E o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Só que nesse caso, a parábola vai ter uma concavidade voltada para baixo, porque esse termo aqui apresenta um sinal negativo. E isso aqui é o que descreve o primeiro momento, desde quando a criança está sobre a lona elástica até quando essa lona elástica volta para sua posição original, sua posição não deformada. E o segundo momento é quando a criança é lançada para o ar. E agora não vamos ter mais energia potencial elástica. Nós teremos apenas a energia cinética sendo convertida em energia potencial gravitacional. E isso vai acontecer até que a criança atinge uma altura máxima. Nesse ponto, a sua velocidade vai ser igual a zero e então o sentido do seu movimento vai ser invertido. A criança vai começar a cair. E adotando um processo análogo que nós fizemos aqui para esse primeiro momento, vamos ter que a energia cinética vai ser essa expressão aqui, que vai ser uma função linear decrescente. É linear porque temos o h aqui elevado a 1 e é decrescente por causa do sinal negativo. E a alternativa que corresponde a essa situação é a letra C. E sempre que aparecer um gráfico, seja nas alternativas ou como apoio no enunciado, preste muita atenção nos eixos para saber o que eles significam. E em se tratando de energia mecânica, eu também recomendo que estude muito bem os tópicos de quantidade de movimento, teorema do impulso e colisões. Além de gráficos, as alternativas também podem representar esquemas que devem corresponder ao que foi descrito no enunciado. Pode ser um circuito elétrico, a trajetória de um veículo ou o diagrama de forças quando se tratar de leis de Newton. E esse foi o caso da questão 105 do Enem de 2024. Essa foi outra questão de tirinha, mas agora do Calvin e Haroldo. A questão queria saber apenas qual era a direção e o sentido da força resultante do chão sobre o Calvin quando ele cai no chão. Repare bem, a força resultante do chão sobre o Calvin. A primeira força que temos aqui é a própria reação do chão, que estará perpendicular à superfície, e nesse caso vai ter a direção na vertical e sentido para cima. Nesse ponto, muitos já teriam marcado a letra D, mas nada foi dito sobre desprezar a força de atrito. E sim, teremos força de atrito, porque quando o Calvin cai do balanço sobre o chão, ele tem a tendência de continuar se movimentando para a esquerda. Logo, a força de atrito aponta para a direita, sendo contrária ao movimento do Calvin em relação ao chão. Assim, fazendo uma soma vetorial dessas duas forças, nós temos que a direção e o sentido da força resultante do chão sobre o Calvin é aquela que se encontra na letra A. Essa foi uma questão mais teórica de dinâmica, mas na prova do Enem é muito comum você encontrar questões desse assunto envolvendo contas, pedindo para calcular a força resultante, a aceleração do movimento ou o coeficiente de atrito. E fazer o diagrama de forças correto é apenas o primeiro passo para resolver esse tipo de questão, como eu explico melhor nesse vídeo aqui em cima. Agora, entrando em detalhes, uma boa estratégia de prova é economizar tempo nessas questões conceituais que pedem para marcar o fenômeno ou as características envolvidas no processo para resolver as questões mais trabalhosas, porque elas exigem mais tempo, não somente de física, mas qualquer outra, principalmente porque no mesmo dia que você faz a prova de ciências da natureza,
tem a prova de matemática. E um outro ponto é que as questões do Enem recebem pontuações diferentes a depender do grau de dificuldade delas. E como a nota da prova é computada com base na teoria da resposta ao item, a ideia é não errar as questões fáceis e focar em acertar as questões difíceis para tirar uma boa nota na prova. Para esse modelo de cálculo de nota, a lógica é que se você consegue acertar as questões difíceis, então você também deve conseguir fazer as questões fáceis. Por exemplo, se você acerta as questões difíceis e erra as fáceis, o sistema pode acabar entendendo que você chutou as questões difíceis e teve a sorte de acertá-las. E aí a sua nota vai cair por mais que você tenha tido um número ok de acertos. Não tem como saber com certeza ali na hora da prova que questão vai ser fácil, média ou difícil, porque o seu grau de dificuldade depende de quantas pessoas estão acertando ou errando aquela questão. Quanto mais pessoas acertarem uma questão, mais fácil ela vai ser e ela vai acabar recebendo uma pontuação menor. E o contrário vai valer para as questões difíceis. Quantas questões de dificuldade média serão aquelas que mais ou menos ali a metade dos candidatos acertaram. Mas podemos ter alguma ideia sobre o grau de dificuldade de uma questão média para difícil ainda na hora da prova, quando essa questão mistura 2 ou mais tópicos de física. E isso foi o que aconteceu na questão 67 do Enem de 2015 na versão PPL. E para resolvê-la, nós precisamos aplicar tanto conceitos de dinâmica quanto de cinemática. E o segredo aqui era calcular a força resultante sobre a roda do carro para que a gente pudesse encontrar qual é a aceleração que ele utiliza para frear até parar. E sabendo qual é o valor da desaceleração, a gente vai lá na cinemática para conseguir calcular qual é a distância que o carro percorre até parar. E é exatamente isso que a questão pede. O primeiro carro tem sistema ABS e, portanto, a força resultante vai ser igual à força de atrito estática máxima. E assim, ele vai frear com uma aceleração igual à gravidade vezes o coeficiente de atrito estático. E a sua desaceleração vai ter um valor absoluto de 10 metros por segundo ao quadrado. Já o carro 2 vai travar suas rodas de maneira que a força de atrito efetiva vai ser a cinética. E fazendo o mesmo procedimento, a sua aceleração tem um valor absoluto de 7,5 metros por segundo ao quadrado. E sabendo que os dois carros apresentam a mesma velocidade inicial, que é igual a 108 km por hora ou 30 metros por segundo, a velocidade final deles vai ser igual a zero, porque eles vão parar. E as acelerações que acabamos de calcular, podemos utilizar a fórmula de Torricelli para calcular a distância pedida e chegamos aos resultados de que os carros 1 e 2 percorrem 45 metros e 60 metros respectivamente até parar. E por isso a alternativa correta dessa questão é a letra A. Em se tratando de cinemática, o Enem também gosta muito de abordar questões sobre movimento uniformemente variado e lançamentos. Mas também é bom estar em dia com movimento circular e movimento relativo, porque vai que cai. Essas foram apenas as minhas dicas finais, mas se você ainda sente que precisa revisar um pouco mais a matéria, eu montei essa playlist aqui focada especialmente em revisão para o Enem. Se não quiser perder a chance de ir bem ainda esse ano, vale a pena dar uma conferida e se inscrever aqui no canal.